corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O nosso objetivo é maior que toda dificuldade e estaremos para sempre com o Senhor. Hebreus, capítulo 11, o versículo de número 8, nos diz que, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo de número 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e assentou-se à destra do trono de Deus. Deus estabelece um caminho, uma carreira para aqueles que são por ele chamados à semelhança de Abraão. A carreira da fé, porque foram escolhidos. Não me escolhestes vós a mim, fala-nos o Senhor Jesus em João, capítulo 15, versículo 16. Mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus Cristo é o caminho que nos leva à cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Sem Ele nada somos e nada fazemos. Assim como Deus escolheu cada um dos discípulos, Deus nos escolheu e nos nomeou a nós de igual forma, para que possamos ir e dar fruto, e que esse fruto tenha durabilidade. O nosso alvo é o céu, e nesta jornada temos que obedecer às etapas estabelecidas pelo Senhor e cumprir cada um dos processos por Ele determinados para o nosso próprio crescimento, sabendo que Ele é a nossa retaguarda. Isaías, capítulo 30, no versículo de número 21, diz: E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Foco, objetivo, determinação, perseverança e amor incondicional ao Deus da nossa vida, sempre nos levará à vitória, porque traduz claramente o posicionamento de um coração submisso à autoridade espiritual do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Este é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, o qual nos fala em Apocalipse, capítulo de número 3, no versículo de número 21, que ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Temos em Jesus o exemplo de submissão, renúncia, determinação, obediência e dependência absoluta do Pai, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses, capítulo 2, versículo de número 6, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte
e morte de cruz. E o versículo de número 9 diz: por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse, versículo 11, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Abraão também nos deixa um exemplo de fé e obediência, indo para um lugar que havia de receber por herança. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque aquele que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, nos fala em Apocalipse capítulo de número 3, no versículo de número 12, que a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Portanto, siga destruindo as oposições do inferno, superando as paixões carnais, assim como os seus desejos egoístas. Siga sobrepujando as tribulações e as aflições deste presente século por amor ao Evangelho. Prossiga, meu irmão, guardando o que Deus lhe confiou, sendo fiel até o fim. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Este será vestido de vestes brancas. Nos diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas em Apocalipse, capítulo 3, no versículo de número 5. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Portanto, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, porque os meus pensamentos, diz o Senhor em Isaías, capítulo 55, no versículo de número 8, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, versículo 9, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por um momento, Elias perdeu a ampla visão da sua chamada e do projeto de Deus para a sua vida, para focar numa mentira de Satanás por boca de Jezabel. Lá em 1 Reis, capítulo 19, no versículo de número 2. Ela disse: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um destes. O que vendo ele, versículo 3, se levantou e para escapar com vida se foi. Perdeu a visão de que a sua vida estava nas mãos de Deus e que o Senhor que fizera cair fogo e consumir o holocausto em 1 Reis, capítulo 18, no versículo 38, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, era poderoso para o guardar. Elias perdeu a visão da sua chamada e do Deus a quem ele servia, e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor. Muitas pessoas hoje estão se assentando debaixo de um zimbro e determinando o basta, porque perderam a visão da sua gloriosa chamada e que Deus não deixa ninguém pelo caminho.
A ordem para Elias, em 1 Reis, capítulo 19, no versículo de número 7 é: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Vai até o fim. Não há atalhos na carreira da fé. Há empenho, dedicação, zelo, esforço e perseverança, trabalho e obediência. Não te mandei eu? Fala-nos o Senhor em Josué, capítulo 1, no versículo de número 9. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A palavra de Deus é a garantia da nossa vitória. Por quê? Assim como desce a chuva e a neve dos céus, versículo 10, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Por quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. O caminho de Deus é estabelecido pela sua eterna palavra. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Josué, capítulo 1, versículo 8. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Entendemos, portanto, que o caminho de Deus é perfeito. Salmo de número 18. A palavra do Senhor é provada. Versículo 30. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Esse é o caminho reto mencionado em Provérbios, capítulo 14, no versículo de número 2, que diz: quem anda pelo caminho reto teme o Senhor. Quem escolhe estradas tortuosas o despreza. Toda a desistência tem como fundamento o pântano da incredulidade. Em contrapartida, nós entendemos que a palavra do Senhor é provada porque, no princípio, aquele que é a palavra já existia. João, capítulo 1, versículo 1. Ninguém pode ir ao Pai senão por ele. Jesus Cristo é a sua única garantia. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Se você que está ouvindo esta mensagem ainda não fez a sua decisão em receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, receba-o agora mesmo, porque em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Atos, capítulo 4, versículo 12. Este é o caminho, andai nele, nos diz Isaías, capítulo 30, versículo 21. Sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Porque, se assim o fizermos, com alegria sairemos e em paz seremos guiados. E o versículo 12 do capítulo 55 de Isaías nos afirma que os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Não há esperança longe do caminho do Senhor. Renda-se ao projeto de Deus para a tua vida. Não questione o trabalhar de Deus. O questionamento fundamenta-se sobre o charco da incredulidade, conduzindo
a murmuração, tornando-se assim um embaraço terrivelmente maligno para a sua vida. É por isso que Deus nos fala em Hebreus capítulo 12, no versículo de número 1, dizendo: deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que tem atrapalhado o teu caminhar? Se o teu olho te fizer tropeçar, arranca-o, lança-o de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos ser lançado no inferno de fogo. Mateus, capítulo 19, versículo 8. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amós, capítulo 4, versículo 12. Até onde você está disposto a seguir junto do autor e consumador da fé, pelo reino dos céus? Existe um louvor que exemplifica muito bem esta verdade. Quantos não se lembram? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. O apóstolo Paulo foi um homem que rompeu em fé. Suas provações não foram maior que o seu Deus e não o impediram de caminhar. Paulo foi apedrejado em Listra, rejeitado em Jerusalém, escorraçado em Tessalônica, açoitado e preso em Filipos, chamado de impostor em Corinto. Paulo foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio na viagem para Roma e foi picado por uma cobra em Malta. Mas nada disso o desencorajou, porque ele sabia que a sua leve e momentânea tribulação produzia para ele eterno peso de glória. Tanto que ele declarou com ousadia em Atos, capítulo 20, no versículo de número 24, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que venha a cumprir o meu chamado. E cumpriu, tanto que em 2 Timóteo, no capítulo de número 4, no versículo de número 6, ao prever a sua morte, Paulo diz: eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ao mencionar aspersão de sacrifício, Paulo emprega uma linguagem sacrificial do Antigo Testamento para se referir à sua própria morte. Isso sugere que Paulo se via como entregando a sua vida em favor do Evangelho. E o versículo 7 continua dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Perseverança. E o que o Senhor falou a Daniel também para nós hoje. Tu, porém, vai até o fim. Daniel, capítulo 12, versículo 13. Porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Não se esqueça que, conforme fala a primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, no versículo de número 11, somos peregrinos e forasteiros aqui.
Se você tem posto a mão no arado, nem pensem em olhar para trás. Prossegue, porque o Senhor nos aguarda na cidade que tem fundamentos. Esta cidade é revelada por Deus por intermédio do apóstolo João em Apocalipse, capítulo 21, no versículo de número 1, dizendo: Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Fala-nos o versículo 5 que o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Prossegue, irmão, apenas um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Fala-nos ainda o versículo 11 que esta cidade tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Fala-nos ainda o versículo 13 que da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava com João, meus irmãos, tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas, e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E fala-nos que a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o 10º, crisópraso, o 11º, jacinto, o 12º, ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade, de ouro puro, como vidro resplandecente. E nela João viu o templo, porque o seu templo, e nela João não viu o templo. E nela João não viu o templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Fala-nos o versículo 25 que as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações.
e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, o anjo mostrou a João o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo o sempre. Apocalipse, capítulo 21, 22 até o versículo de número 5. Este é o nosso alvo, esta é a nossa vitória. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 7, acrescenta dizendo: e estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, prossegue, meu irmão, continua sendo fiel, esforça-te e tem muito bom ânimo, porque aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, nos diz em Apocalipse, capítulo de número 2, no versículo 7, que ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Nós fomos e somos chamados para a vitória, porque aquele que é o caminho e a verdade e a vida, aleluia, aleluia, nos diz: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. E que ouçamos do Senhor da nossa alma: bem-estar, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus, capítulo 25, versículo de número 23. Portanto, irmãos, deixemos todo embaraço, Hebreus capítulo 12, versículo de número 1, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. A vitória não é uma opção, a vitória é uma convicção, um chamado, um caminho elevado e santo, uma determinação e uma prioridade. Por quê? Se você olhar para Jesus, você não verá um homem amedrontado e indeciso, fugindo daquilo a que se propôs fazer. Muito pelo contrário. Você verá o valente de Jacó, mencionado em Gênesis, capítulo 49, no versículo de número 24, prosseguindo rumo ao triunfo absoluto que é a sua morte e ressurreição. Tanto que o versículo de número 2 de Isaías, capítulo 53, diz que ele foi subindo como renovo. Os passos que antecedem o triunfo de Jesus Cristo são firmes e definidos. E em Mateus, capítulo 20, no versículo de número 18, Jesus declara o ataque dizendo: eis que vamos para Jerusalém. Posso ver o inferno em pânico e Satanás dizendo:
vamos neutralizá-lo. Não podemos destruí-lo, mas podemos fazê-lo desistir pela dor da rejeição. Mas Jesus não se dobra e declara em Mateus, capítulo 23, versículo de número 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Versículo 38. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Ou seja, eu faço porque estou no comando e não recuo. O que vim para fazer, farei. Vou morrer e ressuscitar, e nada me fará recuar, porque o destino da história está nas minhas mãos. Daí, o inferno percebeu que eles até tentariam neutralizar Jesus, mas que o Espírito do Senhor, como uma corrente de águas, já havia levantado contra eles a sua bandeira. Sai da frente, Satanás! Tanto que, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Todos sabem, no mundo espiritual, que o céu não erra. E o impacto desta declaração de Jesus é devastador contra o império das trevas. Ou seja, vai acontecer. O meu corpo será moído. Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, cumprir-se-á na íntegra. Vemos claramente o exemplo de alguém que não recua, que não desiste, que não abandona o projeto e não volta atrás. O exemplo de Jesus se chama renúncia e dedicação. O exemplo de Jesus se chama coragem em meio à guerra, porque ele venceu o mundo, a morte, o pecado e o inferno. O exemplo de Jesus se chama submissão reverente. O exemplo de Jesus se chama santidade incondicional. Sinta-se inspirado por Cristo. Não abandone o projeto de Deus para a tua vida. Prossegue e toma posse da tua vitória. Porque o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, nos fala em Apocalipse capítulo 2, no versículo de número 11, que ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por quê? Fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 7. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus glorioso e eterno, o Senhor nos chamou para a vitória. Há uma vitória reservada para os seus filhos. Deus querido, nós também queremos te louvar pela promessa de que o Senhor nos trouxe. Não te deixarei, nem te desampararei, porque sabemos, Senhor, que aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ó Deus querido e santo, este meu irmão que ora comigo, que já desanimou, Senhor,
que tem, Senhor Deus, se sentido abatido até mesmo pelas pedradas, ou tem, Senhor Deus, se cansado. Ó Deus querido, eu não sei se essa tua serva já tem olhado atrás, Senhor. Ó Deus, mas eu quero te pedir neste momento, levante esse teu filho, Senhor. Fortalece esta tua serva, porque o Senhor nos fala nesta noite, camassúbrias, que a jornada é longa. Deus querido, fortalece estas mãos para a peleja. Renova o coração destes teus filhos que ora comigo, ó Deus, na autoridade gloriosa do nome santo e glorioso de Jesus. Prepara-os para o combate. Revista-os, Deus, com a tua unção, com o teu poder, Senhor. Calça, Senhor, a preparação do Evangelho da Paz, os calçados, aleluia, da preparação do Evangelho da Paz, Senhor. Renova esse teu filho. Fortalece esta tua serva, Senhor Deus querido, porque a glória da última casa, cremos, será maior do que a da primeira. Ó Deus querido, eu te bendigo nesta noite. Eu te exalto pela tua presença, pela tua unção, Senhor, pelo teu mover, Pai querido, e assim oro grato e adoro o teu nome e glorifico o teu nome e te bendigo, Senhor, no glorioso e eterno nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Deus abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.